Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de 12 de 2020, a gente dá início aqui à última aula de História. E com isso a gente encerra também aqui o livro de vocês, o quarto livro, com a unidade 4. Então a gente vai tratar a respeito dos desafios do Brasil contemporâneo, nova perspectiva de cidadania no Brasil. Neste capítulo 4, a gente o livro traz aqui alguns desafios contemporâneos que o Brasil enfrenta. Como nós estudamos ao longo desse ano, todo o processo de construção do Brasil, e esse ano a gente pode dizer que a matéria de vocês ela está relacionada a compreender a relação do Brasil com o mundo durante o século XX. Né? A gente tem ali finalzinho do século XIX, a partir do processo de proclamação da República, a gente começa a ter a perspectiva do século XX, no qual o Brasil vai passar pelas transformações, pelas suas repúblicas. Né? A gente tem ali, nós estudamos a Primeira República, isso tudo a gente já começa ali a partir de 1888, 1889 a gente tem a proclamação da República, em 1888 a gente tem a abolição da escravatura. E ali já surge o problema, que é um problema que vai perpassar por toda a história, por todo esse período do Brasil, e ele vai reverberar agora, nesse momento no qual estamos vivendo. Né? E é a questão da abolição da escravatura, e aí depois, em seguida, a gente tem o processo de início do trabalho assalariado e do trabalho livre. E essa força de trabalho que foi trazida para trabalhar nas fazendas cafeicultoras foi uma mão de obra europeia, italiana, japonesa, ou seja, pessoas brancas, uma tentativa de embranqueamento da população brasileira, e com isso as pessoas ex-escravas passaram a ser marginalizadas, né? Não houve ali uma sensibilidade ou um projeto de reintegração dessas pessoas à sociedade, né, por meio do trabalho. E nisso também a gente tem ali esse processo de exclusão. Isso gera debates em relação a dívidas históricas em relação à comunidade negra no Brasil, e a gente fala da população negra no Brasil, sendo que o Brasil é dos países que tem maiores índices de uma população negra, que se declara negra. E isso leva a um outro problema de falta de compreensão. Embora tenhamos uma grande população negra, ela é considerada minoria. E ela minoria não quer dizer no número de pessoas, e sim na relação à integração à sociedade, em ter os melhores empregos, em ter acesso à educação, saúde, à moradia, à habitação. E aí a gente chega na Constituição de 1988, que definiu o direito à igualdade entre a população brasileira. Ele definiu o direito à igualdade entre a população brasileira. Mas como garantir essa igualdade entre a população brasileira? Como garantir que todas as pessoas têm direito à educação, saúde pública de qualidade, habitação? Então, nesse sentido, a gente tem essa dívida histórica com os negros, que foram marginalizados, que foram deixados à margem da sociedade, e também a gente tem a questão indígena, que é necessário. Então, quando as pessoas defendem que não haja uma intervenção do Estado, muitas das vezes esquecem que é essa intervenção do Estado proteja as pessoas, os grupos étnicos, né, como os indígenas e os afrodescendentes. Essa população ela acaba ganhando
espaço nas preocupações políticas brasileiras. Então é o Estado buscando promover políticas de igualdades, né, para que essas pessoas possam estar em mesmas condições. Quando a gente fala de igualdade, a gente às vezes confunde um pouco, e eu acho que talvez a questão não é igualdade que deveria ser debatido. Quando a gente propõe políticas públicas, quando a gente luta, né, para que haja políticas públicas que garanta que grupos étnicos marginalizados possam ocupar os mesmos espaços que grupos étnicos privilegiados, na verdade nós estamos falando de equidade, é tratar que as pessoas elas são diferentes. Embora elas tenham direitos iguais, é preciso que haja uma intervenção do Estado com políticas públicas reafirmativas para que grupos étnicos que estão marginalizados possam ser inseridos na sociedade, né? Nos últimos tempos para cá, em relação aos povos indígenas, há um crescimento em virtude da etnogênese ou da reetnização. O que seria isso? De tempos para cá, as pessoas estão se declarando indígenas. Isso porque há políticas públicas que garantam que esses indígenas tenham suas terras preservadas. Então, muitos indígenas estão tendo espaço na sociedade para se manifestar, para se declarar, e as pessoas estão se reafirmando. Então, esses valores culturais indígenas estão sendo revividos, né? E isso também há duras penas, porque atualmente a gente vê que há um projeto de, de ocupação dessas terras indígenas, dessas demarcações indígenas, para a exploração de pedra, para a exploração aí de metais preciosos, exploração de madeira, enfim. E aí isso já gerar esses constantes conflitos para a demarcação de terra, né? A gente tem as organizações indígenas atuais, né? A Federação de Organização Indígena do Rio Negro, a FOIN, e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, né? Aí tem os programas públicos de combate à fome indígena, né? A adoção de programa de transferência de renda e o surgimento dessa nova classe C. Isso são questões que vão contribuir para que esses povos indígenas tenham seu reconhecimento, sua valorização. Por isso, nesse sentido, essas pessoas estão se declarando indígenas. E isso também nasce também de uma necessidade deles mesmos lutar pela sua sobrevivência, a partir do momento que os homens, o homem branco, defende interesses de explorar essas áreas preservadas. Então, são desafios que o Brasil passa, desafios contemporâneos. E outro desafio também que afeta muito a população brasileira é a saúde pública, né? A gente tem ali verbas insuficientes para manutenção de um sistema único de saúde, né, que é o SUS, um sistema público que garanta atendimento a toda a população. Embora muitos questionem a eficiência do SUS, a gente tem ali verbas insuficientes e também, como ele é um programa que ele atende todo o país, e relacionado com as prefeituras, com os estados, para se ressaltar também que nós temos um problema, que é o problema da corrupção. Às vezes essa verba ela é insuficiente e acaba que ela passa por mãos e mãos e acaba sendo desviada dos seus devidos propósitos. A gente tem também nos últimos anos, né, a partir dos anos 90 para cá, a gente tem uma redução da mortalidade infantil. Nos anos 80, a taxa de mortalidade infantil no Brasil ela era muito alta. Hoje, com os procedimentos corretos, né, a gente tem aí uma taxa de mortalidade infantil reduzida. E muito se deve também às campanhas de vacinação, né, que erradicaram várias doenças que durante muito tempo foram um problema e ceifou a vida de muitas crianças, né? E também a gente pode aqui, hoje a gente tem o tratamento do esgoto, algo importante, água encanada, água potável.
Embora algumas outras regiões, a gente está numa região privilegiada, embora em outras regiões não vai ter essas questões, né? Não vão ter um tratado, a gente tem casos aí de cidades do interior que não há esse tratamento de esgoto, né? A água encanada, né? Falta até água para as pessoas, há de se dizer isso também, né? Dado que o Brasil aí ele tem problemas pelo seu tamanho ser um tamanho continental. E por último, a gente tem aí o sistema de cotas, né? Garante o acesso à universidade pública das minorias excluídas historicamente. Esse sistema que deve ser um sistema temporário. Ou seja, né? A gente tem aqui a, os povos, como eu falei anteriormente, né? Comunidades negras, elas foram marginalizadas, excluídas do acesso à economia, à sociedade, e isso gerou um atraso. Embora existam várias pessoas negras, a gente tem aí um racismo estrutural, uma estrutura que a gente não vê os negros exercendo os cargos de chefia, a gente não vê, quase que a gente não vê pessoas negras médicas, dentistas, ocupando cargos de nível superior. E o sistema de cota ele vem com essa proposta de garantir que os negros possam ter acesso às vagas na universidade. Há de se ressaltar aqui que muitas pessoas questionam esse sistema de cotas, mas para que ele fosse implantado, houve um aumento de 50% do número de vagas nas universidades. E o número de vagas para cotista é apenas 10%. Então, houve um aumento no número de vagas das universidades públicas. Todas as pessoas podem pesquisar aí que a partir do ano 2010 houve um aumento, inclusive houve o Reúne, né? Tinha como proposta ampliar as vagas nas universidades públicas federais. Então, esse é um debate que é necessário ser feito e é preciso pensar que essas cotas elas é uma forma de o, historicamente esse problema histórico, né? Mais do que histórico, esse problema ele é atual e é preciso que isso leva a outros debates, como garantir uma educação pública, qualidade gratuita para toda a população. Então a gente tem vários problemas que vão se configurando aí contemporaneamente no Brasil e que a gente precisa estar sempre debatendo eles, né? E quais as ações, como transformar esse país? Quando a gente fala da história, a gente está falando desse processo. Então, esses problemas que reverberam o mundo que nos cerca, a gente estuda eles historicamente, a gente estuda eles e a gente consegue perceber que eles foram construídos historicamente, né? Então, se hoje há necessidade de um sistema de cota, se hoje há necessidade de olhar para uma saúde pública, nem sempre foi assim. Nem sempre nós tivemos uma saúde pública e gratuita, um sistema único de saúde. E isso também, se nós olhamos para a saúde pública e afirmamos que ela está calaminosa, é porque houve em algum momento um surgimento dessa saúde pública e hoje a gente está debatendo algo mais. Nós precisamos que ela funcione efetivamente. Então, a história é isso, é estudar os processos, é estudar como se deu os processos ao longo do tempo, né? O que se mudou, o que permaneceu. E aí, a inflexão que a gente faz, a reflexão que a gente faz é como ir além disso, como produzir condições melhores para toda a população. De modo geral, nossa aula se encerra aqui. Façam os exercícios e a partir das 11 horas a gente vai estar corrigindo esses exercícios, discutindo e despedindo da nossa aula de história. Bons estudos a todos e nos vemos às 11 horas. Tchau, tchau.